meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e eu venho falar de fé, falar de vida, sempre abençoando você através da palavra de Deus. E hoje é segunda-feira especial, estamos chegando aqui ao vivo, mais uma vez, direto do estúdio da TV Nova Conexão, a RIT, a Rede Internacional de Televisão, canal 15.1 e canal 9 aqui em Pato Branco, sempre chegando dizendo para você, no seu programa, Hora da Graça, esse programa que é feito todos os dias com amor, para que você possa receber a bênção, a graça de Deus, para que você possa conhecer mais de Jesus Cristo. Chegamos aqui também nas redes sociais, nós estamos no Facebook e também no YouTube. Venha nos acompanhar agora, você pode também inscrever-se no canal do YouTube, você pode também seguir a gente no Facebook, no Instagram. Anote, você pode entrar também no IGD Pato Branco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você pode entrar, curtir, compartilhar, comentar, você pode deixar um pedido de oração agora ao vivo com a gente. Ontem nós tivemos cultos especiais na nossa igreja, tem a postagem do culto de ontem, tem a postagem do culto em Coronel Vivida. Nós temos todos os dias aqui alimentado essas redes sociais com os eventos que vamos ter em nossa igreja, os eventos que nós estamos fazendo, trabalhando aqui no sudoeste do Paraná, para que você sempre esteja informado e também acompanhando todas as nossas programações e também aqui o programa A Hora da Graça. Também chamo a sua atenção, você que sempre está com a gente aqui, e também faça a inscrição no YouTube. PR Jefferson Mendes é o YouTube do pastor, você pode entrar ali, comentar, compartilhar, você pode fazer que muitas pessoas sejam alcançadas por essas redes sociais. Lembrando também que nós estamos trabalhando para alcançar todas as cidades aqui no sudoeste do estado do Paraná. Então, de onde você nos acompanha, onde a cidade onde você está, a cidade onde você está acompanhando, sendo pelo Facebook, YouTube, nas redes sociais ou pela televisão, eu deixo para você um grande abraço. E se a Igreja da Graça ainda não chegou na sua cidade, fale com a gente e nós com muita alegria vamos nos dirigir, vamos trabalhar para abrir esse trabalho aí também na sua cidade. Ano novo, nós sempre dizemos vida nova, só é vida nova se a gente trabalhar. Este novo ciclo que está se iniciando para nós é um ciclo que nós temos que aproveitar, e se nós aproveitarmos as oportunidades, nós veremos a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Se preparem, pois esta semana está recheada de muitas bênçãos que nós vamos viver nesta semana. Começando hoje, segunda-feira, nós temos os cultos de prosperidade. Às 19h30, nós temos o culto da prosperidade financeira. Nós vamos prosperar, vamos crescer e aprender de Deus como prosperar segundo a palavra. Eu digo sempre às pessoas, eu trabalho, eu me esforço, mas quem dá o crescimento é Deus. É um planta, outro rega, por isso nós precisamos da palavra. É a palavra que abre-se a nós, nos faz entender a direção, então pleitear segundo a vontade de Deus. Eu quero também chamar a sua atenção que o culto de hoje é às 19h30, único culto, 19h30, na rua Silveira Martins, número 44, bem no centrão da cidade de Pato Branco, no coração de Pato Branco. Venha participar com a gente hoje às 19h30. Eu tenho certeza que algo da parte de Deus, uma bênção do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Aqueles que estão vindo participar com toda certeza vão sim receber essa palavra, essa direção, e vão mudar de vida, vão crescer em graça e vão prosperar segundo a palavra de Deus. Deus quer prosperar a sua vida. A Bíblia fala em Isaías que nós temos que querer ouvir para que Deus dê o melhor para nós. Também fala em Isaías que o Senhor tem para nós os tesouros das escuridades. Tem coisas que para você não entendeu nem o que deve ser feito. E numa palavra tudo pode mudar. Eu gosto sempre de falar daquela mensagem, o missionário R.R. Soares sempre fala daquele homem na Coreia que ouvia a pregação que dizia, bom é o sal. E naquela pregação ele entendeu, Deus falou com ele e ele virou o homem do sal. O homem que foi trabalhar com o sal se tornou um dos homens mais ricos da área desse trabalho, extraindo sal. Quer dizer, não é só por causa de o trabalho que ele foi trabalhar para tirar o sal do mar, não. Ele foi trabalhar segundo uma direção. Então trabalhe.
trabalhe segundo uma direção e você com certeza vai ver Deus operar em você e através de você. Hoje, segunda-feira, 7h30 da noite, Rua Silveira Martins, número 44, bem no centrão aqui da cidade de Pato Branco. Quarta-feira da Sagrada Família, 9, 14 e 19h30, os 3 cultos estarei no altar clamando a Deus por você. A Arca da Salvação. Vamos colocar a nossa família na Arca da Salvação. Eu quero que você junto comigo seja ousado como foi Noé. Noé, se você olhar para a história, você vai ver que ele apregoou, ele foi um pastor na sua época que pregou, que ensinou, porém ele conseguiu levar a sua família para a presença de Deus. Pense com os critérios que teve o próprio Noé. Ele teve o critério de passar 120 anos pregando, falando, todos viram aquela magnitude de uma construção e ele conseguiu levar a sua família. A maioria, ou melhor dizendo, ninguém deu crédito à pregação de Noé, a não ser a sua casa. E eu espero que você possa ganhar muita gente, mas que seja como Noé, principalmente os da sua casa. Você possa estar, você e a sua família, abrigado debaixo da potente mão de Deus, tá bom? Bom, gente, vamos acompanhar, deixa eu até chamar a tua atenção a esse momento especial. Nós vamos estamos já todos os dias aprendendo nas bênçãos do verão. O missionário R.R. Soares, todas as estações, ele sempre tem esse cuidado de enviar estas mensagens através do livro das bênçãos do verão. E neste livro ele deixa um devocional, todos os dias, uma leitura e também uma oração para edificar nossa vida. E hoje não é diferente. Eu quero falar com você que até março, ali metade do mês de março, nós vamos nas bênçãos do verão. E se Deus permitir, nós continuaremos nessas leituras até o final do ano, assim como fizemos o ano passado, 2023. Nós fizemos a leitura da Bíblia o ano todo. Esse ano estamos fazendo a leitura do livro das bênçãos do verão. Verão, primavera, outono e também inverno. Nós vamos estar estudando, aprendendo, porque não usar desse conteúdo tão importante que temos. O missionário sempre deixa para nós sempre assuntos importantes para trazer edificação para o povo de Deus. Então, fique ligadinho agora nas bênçãos do verão do dia 8 de fevereiro. Vamos lá, já volto aqui em nome de Jesus. Leitura do livro Bênçãos de Verão do missionário R.R. Soares. Hoje, dia 8 de janeiro. Somente quem perseverar em fazer o bem subirá com ele. Ao meu filho amado, a Timóteo, meu filho amado, filho, a graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Paulo assumiu o tratamento carinhoso demonstrado pelo Senhor a todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, chamando Timóteo de filho. Isso nos faz um grande bem. Sendo filhos de Deus, podemos levantar a cabeça sem nos submeter ao mal. Afinal, as Escrituras contêm inúmeras mensagens dirigidas a quem faz a vontade divina e aos que ainda desobedecem a palavra e aos bem adiantados na fé. Quem passa a confiar no santo nome do Senhor, automaticamente torna-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus, podendo desfrutar de todos os recursos do Pai. Romanos 8,17. A partir desse momento, a pessoa que sente que será ouvida antes mesmo de orar e pela fé, vê a resposta aos seus pedidos. A bênção maior virá na consumação dos séculos, quando Cristo vier nos tirar deste mundo louco e mau, a fim de nos levar aos céus. João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Somente quem perseverar em fazer o bem subirá com ele. Mateus 24, 13. É incrível como o Senhor trata os convertidos, perdoando-lhes os pecados, e Ele não guarda nenhum erro do passado deles em sua memória. Quando alguém aceita Jesus como Salvador,
as suas transgressões deixam de existir para Deus, o qual promete não se lembrar delas, dizendo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos teus pecados e das tuas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. O próprio Paulo era um fariseu que perseguia a igreja de Cristo e todas as formas tentava destruí-la. Atos do 26, 9 e 11. Porém, quando teve um encontro com o Mestre no caminho de Damasco, mudou sua maneira de agir e foi salvo pelo sacrifício de Jesus no Calvário, nos versículos 12 seguinte. De perseguidor passou a ser perseguido pela mesma razão, zelo de um fariseu que não conhece o Senhor nem o seu amor. Ele viu o quanto maltratava os que passaram a ser irmãos na fé verdadeira. Como um homem transformado pelo poder divino, Paulo começou a pregar o reino de Deus e sofreu muito nas mãos dos antigos irmãos. No entanto, mesmo pagando um preço altíssimo para viver a fé no Filho de Deus, nunca negou a fé no Salvador. A vida aqui é muito curta, mas tristemente conhecemos pessoas que se recusam a deixar o pecado e a entrar na arca da salvação. Na volta de Cristo, elas se arrependerão tremendamente, mas será tarde demais. O apóstolo Paulo entendeu a existência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por saber que a missão do Santo Espírito é glorificar Jesus, ele saudou Timóteo, seu filho na fé, com a graça e a misericórdia e a paz de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Altíssimo se compõe de 3 pessoas, mas um único Deus. Esse é um mistério para nós, porém, uma vez no céu, entenderemos tudo, porque com os corpos glorificados, nós o veremos como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Creia nisso. As 3 pessoas da Santíssima Trindade formam um único Deus. Como vimos, não é possível entender isso com a mente humana, e sim pela fé. O importante é termos o testemunho do Senhor, segundo o qual somos dele. E isso nos alegra tremendamente. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida pela palavra, e você perceberá o quanto o Pai o amou. Permaneça firme até o fim. Momento da oração. Deus amado, nada é mais importante do que o poder que nos deste para nos fazer teus filhos. Além de impedir de sermos oprimidos pelo diabo, a tua fidelidade nos manterá livre dessas investidas contra nós e a nossa família. Podemos descansar nos teus braços e nos considerar salvos. A maior bênção desta vida é ser templo do teu Espírito. Com a tua palavra nunca voltará atrás, mas será confirmada em toda a extensão. Somos libertos. A tua graça nos salvou e nos protege no dia a dia. Assim o maligno não operará contra nós. A tua misericórdia não tem fim e se renova a cada manhã, levando-nos ao perdão e ao cumprimento das tuas promessas. A tua paz é a solução dos problemas. Que bênção, gente, que bênção é esses ensinamentos do missionário. Eu espero que você possa sempre estar nos acompanhando aqui no programa Hora da Graça. Eu sempre estarei disponibilizando aqui através desses vídeos e também no YouTube e também no Facebook. Você sempre vai encontrar essa mensagem, você pode receber ela na sua casa e ouvir, aprender sobre ela e enviar para outras pessoas. Nós estamos nos dedicando, estamos nos esforçando para conseguir fazer que a palavra chegue até você, trazendo edificação. Lembrando também, eu, pastor Édipo,
Alguns obreiros também estamos trabalhando para que nós possamos transmitir para você diariamente essa mensagem do Bênçãos do Verão, tá bom? Então sempre fique ligadinho com a gente aqui que todos os dias este recado de Deus vai ser transmitido para você aqui no programa A Hora da Graça de Deus, tá bom? Hoje especial também eu quero chamar a sua atenção, eu vou começar uma mensagem daqui a pouquinho no Examinando as Escrituras, eu vou começar essa mensagem e ao meio-dia no programa Tarde da Bênção eu volto para dar continuidade a ela. Essa semana agora, eu espero em nome de Jesus, Deus permitindo, eu quero fazer essa dobradinha, tanto o programa da Hora da Graça, como a Tarde da Bênção, eu quero fazer essa mensagem casada aqui para você poder acompanhar tanto agora, você que está saindo agora de casa, indo para o seu trabalho, em direção às suas atividades, ou você que está de férias e na hora do almoço você também vai poder acompanhar aqui essa mensagem. Então fique ligadinho aí, o pastor volta aqui meio-dia para poder terminar a mensagem que daqui a pouquinho você vai receber. Eu sempre digo que é pão quentinho, é mensagem para você poder comer e saciar-se da palavra e ser cheio de Deus para você ter um ano abençoado em tudo, tá bom? Gente, nós começamos o ano, já estamos no dia 8, já passamos aí 8 dias deste ano de 2024 e nós ainda nesse início de ano, muitas pessoas vindo, né, de feriadão, passou aí período de férias e muitas pessoas ainda não enviaram aquelas ofertas, aquelas pessoas que sempre, todos os meses enviam ofertas, os dízimos, para que nós possamos então poder ser suprido aqui todo o trabalho que nós temos aqui labutado para que a obra de Deus cresça aqui no Sudoeste. Então, você que ainda não enviou sua oferta, faça isso agora. Na tela para você está as contas da igreja, agências do Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. E nessa modalidade simplificada que é o Pix, doacões@iigd.com.br e também tem o QR Code que você pode utilizar ainda mais simplificado ainda. Você entrando na área Pix, você vai clicar em QR Code e automaticamente você vai ser direcionado ali para a conta da igreja e você coloca o valor que você sentiu de Deus de ofertar, você que fizer essa oferta, sempre você, além de você estar abençoando este trabalho, você está semeando no reino, você está semeando no reino de Deus. Tenho dado uma palavra nesta semana para as pessoas aqui na igreja e quero dar para você também. Quando Isaac, pode voltar para mim, quando Isaac, ele passou um tempo de fome, quando a terra estava passando um tempo de dificuldade, lá em Gênesis 26, o versículo é o 12, esse capítulo e esse versículo 12 e o 13 me chama a atenção a duas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia fala que Deus pediu para Isaac semear naquela terra, ainda que fosse um tempo de seca, a terra estava seca, mas a semente que Deus deu a ele, a palavra, era mais forte que a terra seca que estava por falta de chuvas. Então, aquela semente, quando foi semeada na terra, ela cresceu, ela deu frutos, e a Bíblia fala que no mesmo ano, pode pôr em tela cheia por favor, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Quer dizer, ele cresceu muito, mas cresceu muito por quê? Porque Deus o abençoava. Mas para que Deus o abençoasse, para Deus abençoar o fruto do trabalho ao qual ele estava executando, ele teve que semear, ele teve que plantar. E para que ele tivesse uma grande colheita, ele não podia duvidar que quando ele ofertasse, quando ele lançasse a semente na terra, ele não podia duvidar que Deus iria fazer aquela semente germinar e dar 100 medidas. O que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Digo isso para você com a intenção de você entender. Ofertar, estar ofertando na obra de Deus, não é algo que qualquer pessoa vai fazer. Somente as pessoas da fé, somente as pessoas que creem, somente as pessoas que acreditam que a semente é mais forte que a terra, que a semente, a palavra de Deus é mais poderoso, mais poderosa do que as coisas que estão te cercando. Então, chamo sua atenção.
prospere de verdade, crendo na palavra de Deus. Acredite de todo o seu coração que se você determinar na sua vida que você vai ofertar, semear na terra da qual o Senhor lhe abençoou para estar, você ainda este ano você vai colher. Quando eu falo isso, a intenção é você entender que quem planta colhe. 2 Coríntios capítulo 9, a Bíblia fala que aquele que semeia em abundância colherá. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Então, acredite, se você aprender a semear no reino de Deus, do reino de Deus você também vai colher. Agora, aprenda isso. É uma fidelidade, é um amor que você tem que desprender para que você possa ofertar e fazer a obra de Deus crescer. Não se esqueça que, assim como Ana, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 1, a Ana era estéril. E ela não entendia a situação dela. Quando ela entendeu que era uma oração, era ofertando, era doando o seu coração a Deus, a obra de Deus foi realizada. A ponto de que quando ela gerou Samuel, ela entregou no altar de Deus. Qual que era a intenção? Ela levou este menino, ainda muito jovem, para se tornar um grande pastor, que se tornou um grande profeta, um grande juiz, um dos maiores de Israel, se não o maior no seu tempo. Pensando nisso, digo para você, a sua oferta talvez você possa achar pouco, você possa talvez pensar que é muito pouco para colaborar com uma tamanha obra quanto essa, mas o pouco que você faz, Deus fará honrar a sua vida. Deus vai honrar você. Então aprenda ofertando, que você aprende quem dá, vai receber. É uma lei, isso é de Deus, isso não é o pastor, não é uma igreja que determina isso. Quem dá, ele recebe. Você sempre assiste essa programação. Graças ao bom Deus, são milhares de pessoas que assistem essas programações diariamente. São muitas pessoas, eu fico muito feliz, nas ruas de Pato Branco, principalmente, aqui, cidade onde tenho pastoreado, as pessoas encontram a gente na rua, pastor, eu assisto o senhor, pessoas de outras denominações, pessoas católicas, eu encontro muitas pessoas que acompanham essa programação. Então, o pedido que eu faço para você, quando você estiver acompanhando essa programação, em um momento oportuno, faça uma oferta, abençoe este trabalho para que nós possamos continuar aqui abençoando você através aqui da televisão, levando a boa palavra de Deus, tá bom? Gente, vamos acompanhar agora a novela da vida real. Logo após a novela da vida real, eu volto aqui com vocês examinando as Escrituras. Deus permitindo, nós vamos pegar desde hoje, segunda-feira, e vamos até o final de semana aprendendo lições com a vida de Davi. São lições importantes. Davi, ele saiu do anonimato à evidência. Ele saiu de pastor de ovelha e tornou-se rei de Israel, o mais conhecido e o mais lembrado dentro do território israelita. E isso permeou-se por muitos anos, a ponto de quando Jesus nasceu, ele foi chamado Jesus, filho de Davi. Quero chamar a sua atenção para aprendermos, vamos fazer um intensivo aprendendo sobre a vida de Davi, e eu creio que o Espírito Santo vai te dar entendimento para você conseguir também praticar, andar com Deus assim como Davi andou. Vamos à novela da vida real. Daqui a pouquinho, fique com a Bíblia aberta, 1 Samuel 16, nós vamos começar esse estudo examinando as Escrituras. Vamos lá, eu já volto em nome de Jesus. Em 2011, Bruno e Naide se casam. Mesmo não tendo uma moradia própria, eles não deixam de orar para Deus realizar esse sonho. Quando a gente se casou, a gente foi morar em cima da casa da minha sogra. Era aconchegante, mas não era minha. Nossa oração, eu e meu esposo, a gente sempre teve uma concordância em relação a isso. Nós queríamos ou uma casa ou um apartamento com 3 quartos, uma rua sem saída, onde nossos familiares pudessem estacionar os carros quando viessem nos visitar. Em 2014, eu me tornei patrocinador, porque eu senti no coração o chamado de ser patrocinador, né? Foi o desejo que o Senhor colocou no nosso coração, de estar ajudando, de estar patrocinando, né, para ganhar vidas, ajudando o Show da Fé, o missionário.
Nesse meio tempo, Bruno fica desempregado, até que em 2018 o casal faz uma viagem e, quando menos espera, Deus abre uma porta de emprego para Bruno. A gente estava indo viajar, o ônibus quebrou. Sou eletricista de autos, eu sei qual é o problema. Eu posso arrumar? Conseguimos consertar o ônibus. Na mesma semana eu voltei do Piauí e meu nome já estava na empresa me esperando. Sendo fiel, o Senhor nos abençoa. A fidelidade fez com que a porta do emprego foi aberta para ele. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Então, quando a gente é justo com Deus, Deus nunca nos abandona. O sonho de ter uma casa própria permanece no coração de Naide e Bruno, e em outubro de 2022, eles decidem participar da campanha da Unção sobre a Cabeça, na sede da Igreja da Graça, em São Paulo. Que nós vamos fazer uma campanha aqui que ninguém vai sair se é a unção de Deus para mudar a sua vida. E vamos ungir você para você poder ter os campos abertos, a porta aberta. E quando ungir, você não vai deixar ninguém passar a mão na sua cabeça por 4 horas. Se chegou em casa, fala, Deus, eu vou tirar um pouquinho da unção. Olha que coisa importante. Você vai pôr no buraco da fechadura e vai dizer assim, Deus, eu estou ungindo aqui para daqui para frente nunca mais o diabo entrará na minha casa. Vem fazer essa reunião, vem buscar a bênção para sua casa, principalmente você que está morando mal. Éramos ungidos no culto, a gente podia só pegar essa unção para ungir a fechadura da nossa casa. No primeiro dia dessa campanha, do domingo, eu tinha agendado a visita para conhecer aqui o apartamento. E após o culto, então nós não fomos para casa, nós já vínhamos direto para cá. Aí minha esposa entrou primeiro com a dona, aí eu entrei logo em seguida, peguei o óleo que estava na minha cabeça e passei na fechadura da porta. A minha oração foi, Deus, está escrito, aonde a gente pisar a planta do nosso pé, a gente vai possuir por herança. E assim foi. Pela fé e pela unção que foi derramada, que foi liberada através do missionário, nós alcançamos a bênção. Já tinha uma pessoa na nossa frente, para ver o apartamento. Aí a gente ficou na fé, não, se for para ser da gente, a gente vai continuar orando, vai ser nosso. A gente passou aqui por volta de 11h30 da manhã. Às 16 horas ela me ligou avisando que estaria fechando o negócio com a gente. Em 3 dias nós estávamos com a chave do apartamento. Tem coisas que a gente não sabe explicar, só vive. Esse é um milagre que a gente não consegue explicar ainda, mas estamos vivendo, para a honra e glória de Deus. Já estava todo reformado, não precisamos gastar com reforma. Nosso apartamento ele tem 3 quartos, um para cada filho, um para o casal. Tem uma sala, tem uma varanda, tem uma cozinha, uma lavanderia. Do mesmo jeito que a gente descreveu e orou, assim Deus concedeu. Realizou o desejo do nosso coração. O Senhor responde às nossas orações. As crianças se sentem bem, a alegria é dobrada. O prazer de você chegar é a minha casa. Não sei nem como descrever a grande felicidade que eu tenho de estar com Jesus, com a minha família e com essa conquista que Deus deu pra gente, para a honra e glória de Deus. Ninguém é honrado pelo trabalho alheio. Ninguém vai ser colocado em evidência somente pelo fato de a pessoa se achar melhor que alguém. Eu digo isso para você porque as pessoas que alcançam posições somente por pessoas que dão, até mesmo como algumas pessoas elas têm esse cuidado, né? Apadrinham pessoas, né? Pessoas que só aparecem por conta de outras pessoas que o apoiam. O dia que essa pessoa que o apoia morrer, partir ou não estiver mais na sua vida, a pessoa vai sofrer. Digo isso pensando quando o povo de Israel esteve preso no Egito, saíram do Egito. A Bíblia diz que quando José estava vivo no Egito, o povo de Israel estava sendo bem sustentado, a casa de Jacó estava sendo bem sustentada. Mas o dia que Faraó, que conhecia José, morreu, o faraó que se levantou e então colocou opressão novamente contra os israelitas. Ou seja, o tempo pode ser que faça muitas pessoas crescerem, porque teve alguém que cuidou, alguém que fez algo que alcançou toda um povo, toda uma família. Mas o trabalho que é feito em Deus, você será honrado em Deus e ninguém tirará a sua posição. Por isso, há uma importância de lembrar de que Deus honra o esforçado.
Deus honra o que se dedica. Deus honra aquele que trabalha, que não trabalha com engano, que não trabalha com maldade, que não trabalha com um ensinamento contrário. Por isso, eu chamo a sua atenção. Eu quero, nestes momentos que nós vamos ter agora, falar sobre Davi. Davi, ele é a pessoa mais, e vamos pensando nos dias de Davi, pensando no que acontecia em Israel, era a pessoa que talvez aos olhos humanos era a pessoa mais esquecida dentro de uma cidade, mais esquecida dentro da sua família, era uma pessoa desprezada. Mas Deus honrou o amor, a dedicação e o coração deste jovem. Apesar de que nestes dias Deus havia rejeitado um rei por conta de que o coração dele não era inteiro para com Deus. Então aprenda que para Deus honrar você, para Deus honrar a sua vida, para que seja algo do Senhor, não dos homens, porque a honra dos homens ela acaba, mas a honra de Deus ela é eterna. Olha o que diz o capítulo 16, 1 Samuel 16. Você que me assiste ao vivo agora aqui pela programação, ou você que acompanhará essas mensagens no Palavra que Traz Fé durante os meses aprendendo, nós vamos dar uma sequência nessa mensagem e eu espero que você possa crescer assim como Davi cresceu, com o coração aberto, com o coração sincero, e você também seja abençoado. 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Bom, o povo pediu a Deus um rei. E Deus o havia avisado a todo esse povo, dizendo: olha, vai chegar um dia que vocês vão rejeitá-lo. Eu sou suficiente para vocês. Deus falou através de Samuel ao povo, mas o povo não quis. E pelo povo não ter dado atenção às palavras do Senhor, agora chega um momento que o rei Saul, ele já não está na presença de Deus. Deus já não está mais com Saul. Deus não está guardando mais a vida de Saul. E agora chega um momento que Deus fala: Samuel, não adianta você ter dó de Saul, porque eu não o quero mais como rei. Eu o rejeitei. Então veja que os homens honraram Saul. Os homens queriam Saul como rei. Os homens elegeram Saul por permissão de Deus, é claro, Deus permitiu que isso acontecesse, Deus avisou que aconteceria, mas a honra que foi dada a Saul chegou um momento que, quando da mesma forma foi levantado por homens, agora a honra acabou, porque a honra de Deus agora, Deus já não honra mais a vida de Saul, porque Deus o rejeitou. Aí ele termina o versículo: Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Deus agora, fazendo agora minuciosamente, ele vai e diz diretamente: Samuel, você vai à casa de um homem chamado Jessé, o belemita, e na casa dele há muitos filhos. E dentre estes filhos, um deles, você não sabe qual é ainda, mas um deles vai ser o rei que eu vou colocar para governar sobre meu povo em Israel. Quando isso acontece, eu fico pensando, e imagine, por exemplo, o profeta, porque o profeta recebeu uma direção, ele não sabe quem é. Ele não sabe quantos filhos tem na casa de Jessé, mas ele sabe que de dentro dessa casa, algo de Deus, algo novo vai acontecer. Então, o que eu quero que você entenda? O caso de Samuel estar atento, que ainda triste por conta de Saul, é porque ele era um pastor, ele era alguém que tinha apreço, ele não queria ver a queda desse homem, ele não queria ver a falha, não queria ver o erro deste homem, mas infelizmente é assim. Nós temos que aprender a nos importar com as coisas de Deus, porque se nós desprezarmos a Deus, chegará um momento que nós também seremos desprezados, seremos esquecidos pelo Senhor. E quando falo isso, não há uma interpretação maligna no seu coração, por favor, não deixe isso acontecer, porque o Senhor quer salvar a todos. Se você se render, o Senhor também vai ter prazer em honrar você. Mas ele, como filho pródigo, foi embora e ele não foi atrás, ele não vai atrás dos filhos que não querem nada com ele. Então Deus disse: Saul não quero mais, e eu agora vou colocar outro da casa de Davi, da casa de Jessé, para se tornar o rei. Aí o que Samuel faz? Porém disse Samuel: como irei eu
pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E veja que eles estão amedrontados, porque recentemente, quando foi o Samuel falar com o Saul, as palavras do profeta não foram palavras de alegria. Foram palavras que tiraram o poder, que tiraram a autoridade de Deus que estava na vida de Saul. Então veja que o profeta, o pastor, quando você ouve uma pregação verdadeira e sincera, quando a palavra vem do coração de Deus, aquilo vem para trazer uma palavra de bênção, para te fortalecer, para te ajudar, ou até mesmo uma palavra de exortação. Existem muitos recados de Deus, muitas pregações que realmente vem da inspiração do Espírito Santo para você receber uma palavra, para se fortalecer. Veja que muitas pessoas, por mais que elas conheçam, que elas saibam a palavra, como Saul sabia, muitas pessoas não estão obedecendo elas. E por não obedecerem às palavras de Deus, elas acabam se perdendo. Elas acabam deixando as coisas de Deus, achando que defender, o que ganhar, o que conquistar é mais importante do que a comunhão com Deus. Uma frase muito dita pelos pastores, que o grande defeito de Saul foi tentar defender o reino dele. Ele não tentou defender a comunhão com Deus. Ele não se importou em perder a presença de Deus. Ele só se importou com o trono. Por isso ele passou 40 anos sofrendo, porque ele se importou com a coisa errada. Ele se importou com a coisa que não devia. Por isso agora, nesse momento, você consegue perceber, eu enxergo isso, espero que você também interprete assim, que agora nós estamos vendo que ele foi rejeitado. Não porque ele era pior do que qualquer ser humano do mundo, é porque ele não estava com o coração para servir a Deus. Ele queria somente o status da posição e por isso Deus o rejeitou. Quando Samuel ele é levado à casa de Jessé, o belemita, a encontrar lá dentro um rei, ele fala: se eu for até lá, Senhor, tu sabes que Saul vai me matar porque ele não quer perder a posição. Uma pessoa que não quer perder uma posição, ela faz loucuras. Uma pessoa que não quer perder a posição que ela acha que ela conseguiu por mérito, porque conseguiu fazendo isso ou aquilo, cuidado, porque a posição que os homens dão, os homens mesmo tiram. Então pense que quando Deus coloca você numa posição, quem colocou você foi Deus, então quem tira também é Deus. Se Deus honrou você por amor, porque viu seu coração, é porque Deus está atento às suas orações, atento ao seu trabalho, vendo o seu esforço, vendo o que está dentro do seu coração. Embora nós saibamos disso, muitas pessoas não entendem e pensam que elas vão conquistar alguma coisa somente pelo fato de uma pessoa ser conhecida, uma pessoa talvez lembrar-se dela. Se você pensar, falei mais cedo do José. José estava dentro do cárcere. Os dois sonhadores que estavam dentro do cárcere, eles tinham a oportunidade de ter ajudado o José e não ajudaram. Quem espera do homem se frustra, mas quem confia em Deus e trabalha em Deus não se frustra, porque Deus vai honrar a sua fé. E agora, quando ele é levado até essa casa, ele chega a este homem e fala: olha, eu vim aqui para poder ungir um rei. E eles ficam preocupados, será que a visita do profeta é algo bom ou será que é algo mal? Porque quando eles não entendiam, eles não compreendiam que quando eles deixavam de andar com Deus, a ausência de Deus traria problemas para eles. Quando o profeta chega, eles ficam preocupados, será que pecamos? Será que erramos e agora vamos receber algum veredito, algo ruim da parte de Deus? Então nós temos que entender, o pastor das ovelhas sempre vai trazer bons recados. Mesmo que sejam exortações, mesmo que sejam uns puxões de orelha, a intenção é trazer você para perto, trazer você em direção à palavra. Mas muitas vezes nós não percebemos, não nos atentamos que nós estamos sendo chamados para se aproximar.
Só que às vezes, se tomarmos a posição de ficar contra a palavra, dificilmente você será honrado por Deus. Lembre-se, você pode ser honrado pelos homens, mas não ser honrado por Deus. Versículo de número 5 agora. Versículo de número 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência. E sucedeu, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando entrou Samuel dentro da casa de Jessé, a primeira pessoa que ele olha, o perfil, ele olha para a aparência. Ele vê um homem forte, um homem com uma espada na bainha, um homem com uma couraça de guerreiro, um homem dos 7 filhos, o mais velho. Ele olha e vê o Eliabe. E ele fala: é esse aqui, certeza, é esse aqui que Deus escolheu. E quando ele toma essa decisão, ele fala algo no coração, dizendo: eu vou ungir esse homem. Cuidado para que nós entendamos a palavra. Porque assim como Deus vai fazer agora, lá também no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, o Senhor disse que nós não podemos impor as mãos sobre ninguém de forma precipitada. Não podemos precipitar as coisas, deixar Deus agir na vida da pessoa, porque as obras, elas vão se manifestar. Você vai ver o fiel quando ele é fiel, você vai ver o infiel quando ele é infiel. O passar dos dias, o tempo mostrará se essa pessoa anda com Deus de verdade. Então, por isso, nós não podemos nos precipitar. E foi o que Samuel foi fazer. Ele foi precipitadamente querer ungir o Eliabe. Só que aí o que Deus falou? Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha o coração das pessoas. Então veja que muitos podem ser honrados por conseguir um jeitinho de lidar com as pessoas, de dar aquela chamada, o pessoal fala no Brasil, né, o jeitinho brasileiro. Tem gente que ela consegue meios, ela chega a lugares galgando degraus por conta do jeitinho, sempre de uma forma melindrosa, maliciosa, enganadora. Isso funciona durante um tempo. Vou falar para você que funciona durante um tempo. Mas chega uma hora que ela não vai conseguir mais. Porque o que está descrito é: não adianta você ungir esse homem, viu, Samuel? Porque eu não estou olhando como seus olhos vê. Deus não vê com os olhos dos homens. Os olhos dos homens têm malícias, têm maldades. Os olhos dos homens enxergam muitas vezes o que não existem. Vemos coisas boas onde não há coisa boa e vemos coisas ruins onde não há coisas ruins. Eu sempre gosto de explicar para as pessoas que tem gente que tem prazer em ver o pecado do outro. Tem gente que tem prazer em saber que alguém errou para poder condenar. Veja que Samuel não é um homem mau, mas ele, ao entender dele, ele compreendeu o que seria Eliabe. Mas Deus disse: não, eu não olho para a aparência, porque a aparência de Eliabe demonstrava, primeiro, por ser o primogênito, segundo, por ter uma postura de rei, um porte de rei. Ele falou: esse aqui vai ser rei. Ele entendeu isso. Talvez no critério dele, como Deus não havia falado quem era ainda, eu acho que talvez até ele tentou entender que fosse o tal. Mas Deus disse: eu não olho aquilo que você olha. Eu não vejo a aparência, eu olho porque está dentro do coração. O coração das pessoas, algumas pessoas chegam a dizer assim: não, Deus conhece o meu coração. Eu quero ter um cuidado até inclusive nessa palavra. Quando a pessoa fala Deus conhece o meu coração, você já tem que ficar um tanto quanto assim preocupado. E eu digo para você, não com o sentido de você olhar com malícia para a pessoa. Só que a Bíblia fala que os justos, eles não precisam se justificar. O próprio Deus justifica a ele. Sabe por quê? Porque se nós tivermos que justificarmos a nós mesmos, nós não seríamos justificados. Isso disse o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, naquela mensagem da Santa Ceia. Ele fala: se o homem tivesse que ser julgado por si mesmo, nós nunca teríamos sentença.
Então tome cuidado, porque nosso coração é enganoso. E se nós não estivermos atentos, podemos nós achar que estamos vivendo tudo certinho, andando com Deus, fazendo o que agrada a Deus, mas na verdade não estamos. Estamos totalmente fora do plano de Deus. Não estamos convivendo segundo as Escrituras. Estamos fazendo o que dá, o que meu tempo deixa, o que eu acho que dá, o que eu acho certo. Eu sempre comparo uma fala, e não pense que eu vou falar com maldade para você, mas o que você acha, o que eu acho, o que o Samuel acha, pouco importa. O que importa é a palavra. Se a palavra é a base que você fundamenta algo no seu coração para você praticar e para você lutar para alcançar tal coisa, aí Deus vai honrar você. Agora, se você está vivendo com o seu coração no achismo, o achismo não leva ninguém a lugar nenhum. Então pense que nesse momento o Samuel ele tem que baixar a cabeça. Senhor, desculpa, eu pensei que fosse esse homem, porque ele tem tudo para ser rei, tem tudo. Vou te contar uma coisa, tem gente que tem tudo, mas tem todas as qualidades. Tem gente que tem capacidade para ser muita coisa. Tem gente que no ambiente onde ela está, ela tem capacidade maior do que todas as pessoas que estão junto dela. Não tem ninguém mais rápido, mais inteligente, o porte, é isso que nós precisamos. É essa ideia que alguns têm, só que o coração das pessoas são importantes. Um coração mentiroso, enganador, um coração maldoso, um coração ignorante, um coração que só pensa em si mesmo. Ele pode trabalhar do seu lado o tempo todo e você nem perceber que essa pessoa ela só tem esse jeitinho querido, né? Como diz os pato-branquenses aqui de ser, mas aquilo ali é só por pura, e vou dizer para você, pura malandragem. Saul foi malandro. Saul tentou ser malandro com Deus, mas não conseguiu. Os malandros uma hora caem na malandragem, né? Diz um dito aí, né? Camarão que dorme a onda leva. Cuidado, porque tem pessoas que elas vivem na malandragem a vida inteira e acham que nunca vai ter consequências suas atitudes. Consegue enganar todo mundo, consegue enrolar aqui, enrolar colar. Sabe quando a pessoa acha que consegue enrolar? Ela não consegue. Por isso que quando Samuel escuta isso, não é ele. Eu não vejo segundo o que você vê. Os meus olhos enxergam, eles permeiam aquilo que você não consegue ver. Eu tenho acesso ao coração. É isso que Deus vê. Deus vê os corações. Por isso, agora, no versículo de número 8, aí então o que acontece? Deus, já que então, nesse momento, Deus falou que não era Eliabe, então agora ele vai ser mais criterioso. Quando Deus te deu uma palavra contra aquilo que você achava certo, você entendeu, você acatou o que Deus falou, a partir de agora seja mais minucioso. Ser mais minucioso é prestar mais atenção. Olha o que ele fala. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel para Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então quer dizer, quando passou todos os filhos na frente de Samuel, e Deus não confirmou no coração dele: olha, é esse aí. Preste atenção que eu vou lhe falar. Quando ele pergunta: Jessé, tem mais algum filho além desses que você me apresentou? Será que eu entrei na casa errada? Será que não é você que eu tinha que visitar, Jessé? E aí então o pai fala: olha, ainda resta um. Para o pai era o resto. Para o pai era o filho desprezado. Nem Jessé acreditava no seu filho Davi. Nem Jessé dava crédito.
Só que eu digo, falta o mais importante. O filho mais importante que tinha que estar ali era aquele que estava lá com o coração inteiro, com amor, cuidando das poucas ovelhas de seu pai. Então veja que todos os filhos que estavam ali podiam ser guerreiros, podiam ser trabalhadores, podiam ser dedicados à obra, a Deus. Mas o coração de Davi mexeu com o Senhor. Pessoas que têm amor verdadeiro, pessoas que se dedicam e fazem o máximo que pode com o pouco que tem, que fazem por amor a Deus verdadeiramente. Deus ama essas pessoas. Deus ama demais essas pessoas, porque Deus tem prazer em honrar o esforçado. O pequeno Davi, com o pouco que tinha, ele conseguiu mover o coração de Deus a lembrar-se dele. O homem esquecido pela família, agora é lembrado por aquele que não se esquece dos seus trabalhos. Deus nunca se esquece daquilo que você fez com amor. Deus não se esquece do trabalho da tua casa. Deus não se esquece do perdão que você perdoou. A Bíblia fala que aquele que muito perdoou, que muito teve misericórdia, no último dia também receberá misericórdia. É evangelho. Deus sonda os corações. Deus não está olhando somente para as práticas humanas, mas também para aquilo que está no teu coração, porque você pode ter muito boas obras. Eu conheço pessoas que fazem obras lindas, bonitas, ajudam pessoas, mas são pessoas de coração, desculpa que eu vou falar, de coração de pedra, coração podre, coração machucado, coração horrível. Pessoas que fazem bem, mas são pessoas maldosas, malignas. Por isso que agora é lembrado, ninguém senta nessa mesa sem que Davi se achegue aqui. Agora o versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Veja que tudo que nós vamos fazer, quem vai confirmar é Deus, não é o homem. Tudo quem confirma é Deus, pela sua palavra. Não tem nada hoje não vai vir um anjo, não vai ser uma voz, você vai entender tudo pela palavra. Por isso a importância de você estar sempre ligado na palavra de Deus. Guarde o que eu vou lhe dizer. Pessoas que não têm palavra para tudo na sua vida, tudo, para o casamento, para a família, para os filhos, para o trabalho, para o ambiente profissional, para a sua prosperidade, para a sua saúde. Se nós não temos palavra, nós facilmente somos levados como Saul foi levado. Saul recebeu uma palavra e não obedeceu e caiu. Davi, mesmo sem ter palavra nenhuma, ele honrava a Deus com o seu coração inteiro. Agora ele vai ser lembrado. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A obra do pastor na casa de Davi foi concluída. Agora o Davi tem uma unção, uma capacidade de Deus que vai crescer. A cada passo que Davi der a partir de agora, o Espírito do Senhor está sobre Davi. Por que ele foi lembrado? Um jovem, o mais novo da sua casa, 16, 17 anos. Pouco entendia ele de guerra. Por que ele foi lembrado? Porque Deus sonda os corações. E se o seu coração for bom para com Deus, se o seu coração for verdadeiro e entregar-se à verdade a Deus, com certeza você vai ser honrado. Lembre da introdução que disse e perguntei para vocês. As pessoas que vão ser honradas por Deus, as pessoas que vão crescer diante de Deus, elas nunca vão cair. Davi estava de pé porque Deus viu o coração dele com sinceridade. As pessoas podem te dar uma coroa, mas a capacidade e a unção só Deus pode dar. As pessoas podem te dar uma posição, mas Deus é o único que pode dar para você a capacidade, a unção do céu para você governar. Amém? Falamos mais, continuamos mais esse estudo, espero que isso tenha te ajudado e vamos aprender um pouco mais nos próximos dias. Vamos orar agora? Vamos fazer uma oração. Pegue seu copo com água. Vamos juntos apresentar-se a Deus em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, mais uma vez eu me apresento diante de Ti,
sabendo, ó Deus, que não é por muito falar que somos ouvidos. Mas eu tenho certeza, ó Deus, que a mesma medida a qual nós nos dedicamos, nos esforçamos e aprender a sua palavra, assim também o Senhor honra a nossa fé. Jesus, honra a fé deste senhor, desta senhora, deste pai, desta mãe, que está em casa agora pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero tua palavra, eu não quero mais agir do meu jeito, não quero ajudar meu filho do meu jeito, não quero fazer algo para mudar as características daquilo que até hoje tenho visto na minha casa, da minha família, somente com o que eu acho que deve ser feito, mas eu quero palavra. Jesus, alimenta essa pessoa. E se tem alguém, ó Pai, que está doente, que está enfermo, que está acamado, que está passando por situações terríveis, Jesus, eu entro agora diante de Ti e peço que o Senhor derrame sobre estas águas uma unção para curar os enfermos, para libertar os que estão cativos nas prisões e grilhões do diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda doença, toda enfermidade, toda obra do mal saia, caia por terra e não volte mais, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu lhe peço também por aqueles que estão, meu Pai, iniciando o ano, desempregados, que estão passando crises financeiras, que estão, meu Deus, com os armários, ó Deus, já vazios. Jesus, entra com provisão na casa deste homem, na casa desta mulher. Abra a porta de emprego para esta pessoa. Abra a oportunidade, esse currículo que foi enviado naquela empresa e foi excluído. Faça esse currículo estar em evidência, para que a oportunidade seja dada para essa pessoa. Pai, assim eu abençoe essa família, esta casa, em nome de Jesus. Beba comigo desta água consagrada em nome de Jesus. Bendito seja Deus que nos une sempre no seu amor. Testemunhe, envie para a gente o seu testemunho de fé, seu pedido de oração no WhatsApp 30 25 53 52. Estaremos sempre juntos aqui e queremos juntos também nos alegrar com você. Queremos juntos poder falar do grande amor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Permitindo Deus, eu volto com vocês amanhã às 7h no programa A Hora da Graça. Faço votos, oro por você, oro por sua casa, para que sempre estejamos juntos aqui. Não se esqueça que ainda hoje, segunda-feira, às 19h30, nós temos o culto da prosperidade financeira, na rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco. Tá bom, meus amigos? Que Deus os abençoe. Fiquem na graça de Deus. Até mais. Tchau!